E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos em uma propriedade rural da família Rollins, já envelhecida. A mãe, Mary, conduz seu filho para dentro do quarto, tentando acalmá-lo. Mary assegura ao filho que tudo ficará bem, pois ela está ali com ele. Ela pega uma bolsa de debaixo da cama, mas de repente, a porta treme e a maçaneta gira lentamente. Mary esconde o filho debaixo da cama quando a porta se abre violentamente, e uma sombra escura de uma força invisível ataca Mary, jogando-a contra a parede e deixando-a manchada de sangue. O filho corre para o corredor e a filha, também aterrorizada, o impede e pergunta onde está a mãe deles. A filha olha para dentro do quarto onde o filho estava e vê que tudo dentro está destruído, incluindo a cama. Os dois eventualmente descem as escadas com medo, quando a força invisível empurra a filha contra o corrimão das escadas, fazendo-a cair no chão. Em seguida, o filho se esconde embaixo de uma mesa e vê a força invisível arrastando sua irmã para o porão. O garoto, assustado, então se esconde dentro de um armário. De repente, a porta do armário se abre e a força invisível o agarra violentamente enquanto ele solta um grito de agonia. Anos depois, uma nova família se muda para a mesma fazenda sem fazer ideia dos horrores que aconteceram no local. Enquanto a família sai do carro, eles veem a fachada deteriorada de sua nova casa. Roy, o pai, assegura à sua família que o interior da casa não está tão ruim como a fachada, pois conseguiram comprar esse lugar por um preço bem abaixo do mercado, e ele acha que fez um excelente negócio. Jace, a filha mais velha, começa a explorar a casa e descobre a porta do porão trancada. Ela tenta abri-la, mas não se move. Ela desiste e vai para outro cômodo, sem perceber expressivas marcas de arranhões no chão. Ela segue para o andar de cima, onde espreita pela janela e vê um monte de corvos do lado de fora. Seu pai eventualmente a chama e pede para ela ajudar a mãe a descarregar as coisas deles. Jace então vê um trator de brinquedo dentro de um armário. Logo, ela tenta alcançá-lo e, para sua surpresa, o trator de brinquedo se move em sua direção sem que alguém o esteja movendo. Ela acha estranho, mas resolve apenas ignorar isso. Mais tarde, naquela noite, Jace expressa seus sentimentos negativos sobre a casa. Roy a consola, dizendo que a única maneira de funcionar é dar uma chance. No dia seguinte, um corretor do banco visita Roy e diz que o banco está oferecendo para comprar o lugar deles com um percentual adicional do preço original. Roy se recusa e diz ao corretor que eles acabaram de conseguir o lugar e estão tentando encontrar estabilidade cuidando da fazenda que acompanha a casa. Enquanto isso, Denise, a esposa de Roy, continua limpando o interior da casa. Denise vira os lençóis da cama e, enquanto eles fazem ondas, Ben, o filho de Roy, vê um par de pernas pálidas e ensanguentadas debaixo dos lençóis, mas eventualmente desaparece. Denise também encontra uma grande mancha na parede do quarto deles. Ela esfrega e consegue removê-la com sucesso. Mais tarde, Roy descobre que Ben consegue sair do berço sozinho. Roy percebe que Ben continua olhando para o teto de seu quarto. Ele coloca Ben em seu berço e, quando Roy sai do quarto, Ben começa a chorar. No dia seguinte, Denise acorda e percebe imediatamente que a grande mancha na parede voltou. Enquanto isso, Roy e Jace vão à cidade. Roy começa a comprar sementes de girassol para a fazenda, enquanto Jace passeia e conhece Bob, um morador da cidade. Em casa, enquanto Denise lava a louça, Ben está comendo cereal. Quando Ben levanta a colher, ele vê o reflexo de uma figura pálida rastejando. Ele se vira para ver, mas não há ninguém atrás dele. Depois de um momento, Ben vê a figura pálida rastejando no teto. Ele segue a figura, que o leva até a frente da entrada para o porão. Ben está prestes a abrir a porta do porão quando Denise o pega no colo e diz para ele terminar o cereal. Roy e Jace chegam em casa. Enquanto Roy descarrega o carro, o corretor do banco estranhamente, de repente, aparece novamente na frente dele, dando um susto. Em seguida, o corretor pergunta a Roy se eles aceitarão a oferta de compra. Roy diz displicentemente ao corretor que eles ficarão na casa. Dentro da casa, Denise pede a Jace para colocar as caixas no corredor, segurando uma delas. Jace tenta abrir a porta do porão, mas ela não cede. Ela coloca a caixa no chão e, quando volta, a porta se abre sozinha. Fora de casa, Roy sai do celeiro para ver um grupo de corvos entrando em seu carro e começando a comer as sementes de girassol. Ele tenta espantá-los com as mãos, mas um dos corvos o bicou. Então, ele atira pedras neles, e eventualmente o grupo de corvos voa para longe. Jace continua explorando o porão e encontra um relógio de bolso. Depois, ela ouve um barulho e investiga, encontrando o que parece ser um corvo morto. Ela pega um pedaço de madeira e tenta tocar no corvo, mas ele acorda e a surpreende. O corvo voa e encontra seu caminho para fora. Enquanto isso, enquanto Roy continua descarregando seu carro, um grupo de corvos o ataca. Os corvos se afastam dele quando ouve tiros
tiros são ouvidos, e logo se descobre que eles vêm de um homem chamado John que estava passando pelo local. John se apresenta a Roy, dizendo estar procurando por trabalho. Em seguida, Roy apresenta John à sua família e, depois de uma certa conversa, o contrata para trabalhar para ele. Roy diz a John que irá pagá-lo quando a colheita for vendida, mas promete fornecer refeições para ele. Meses passam, e John continua ajudando Roy a cuidar do campo de girassóis, que já estão bem grandes. Uma tarde, Denise deixa Jace cuidando de Ben enquanto leva Roy ao hospital para receber pontos para o corte nas mãos que ele sofreu ao operar o trator. Enquanto eles saem, Jace percebe muitos corvos no telhado de sua casa. Mais tarde, naquela noite, enquanto cozinhava o jantar, Jace sente que alguém está lá em cima. Ela está prestes a verificar o andar acima, mas o corrimão da escada cai. Todos os móveis dentro da casa começam a quebrar e voar pela sala. Ela chama a polícia, que a aconselha a sair da casa imediatamente. Ela percebe que Ben não está ali. Logo a vemos seguindo o trator de brinquedo que o leva para o porão. Jace segue Ben até o local, mas Ben não está lá. Eventualmente, ela o vê no corredor atrás dela. Quando Jace está prestes a alcançar Ben, pares de mãos pálidas a agarram e a arrastam para o porão. No entanto, após alguns segundos de silêncio, ela consegue se soltar e corre para Ben. Ela o pega, e com a ajuda de John, conseguem sair pela janela. Um tempo depois, a polícia chega à casa deles. Logo em seguida, Roy e Denise chegam e perguntam o que aconteceu. A polícia diz a Roy que Jace descreve muitos danos, mas não há nada dentro que corrobore suas afirmações. A polícia também diz a Roy que eles vão deixar passar e classificam isso como um alarme falso, e não um embuste deliberado. À medida que a polícia sai, Jace insiste em contar a verdade, mas Denise e Roy não acreditam nela. Mais tarde, Jace acorda com sussurros pedindo ajuda. Ela se levanta e vai até o quarto de Ben, vendo que ele está acordado e em pé no berço. Jace toma Ben nos braços e caminha pelos cômodos escuros da casa, enquanto uma sombra escura também vagueia pelo local. Ainda desconfiada do que aconteceu ter realmente sido verdade, ela anda pelo corredor da casa, e não demora para o pequeno Ben ver algo se aproximando atrás deles, um ser humanoide, aparentando ser uma mulher desfigurada e assustadora. Quando Jace se vira para ver, a criatura aparece imediatamente. No dia seguinte, ela vai até Bob e fala com ele sobre a casa. Bob menciona que o local é assombrado. Momentos depois, Jace chega em casa e vai para o porão. Enquanto ela caminha pelo compartimento, uma lama escura e pegajosa começa a inundar o chão. Jace tenta correr, e algo a persegue pelo teto. Então, uma mulher pálida com o rosto quebrado agarra sua perna, tentando puxá-la para a lama escura e pegajosa. Jace acaba caindo, mas quando olha novamente, percebe que tudo foi coisa de sua mente. Jace então confia em John e conta a ele que ela acha que uma mulher morreu no porão. Uma tarde, Jace vê movimentos nos campos de girassóis. Ela segue levando-a ao celeiro. Ela entra no local e a porta acaba se fechando sozinha, deixando Jace ainda mais temerosa. Logo, ela encontra uma criança pálida de frente para a parede. Jace se aproxima e vê que a criança é assustadora, e de repente o ser a ataca. Momentos depois, vemos Roy e Denise que a levaram para o hospital. A médica pergunta se Jace teve algum problema pessoal que possa tê-la levado a se machucar. Denise revela que sofreu dificuldades emocionais durante o tempo deles em Chicago. No caminho de volta para casa, Jace confessa que há pessoas pálidas na casa e que são elas que a atacaram. No entanto, Roy não acredita, afirmando que ela é a culpada por se machucar. Depois de discutir com seus pais no carro, Jace entra na casa e percebe que o relógio de bolso que ela encontrou no porão se abre sozinho, revelando uma fotografia de uma mulher dentro. Enquanto isso, Roy e Denise discutem sobre a mudança para o campo e as complicações que isso traz, especialmente quando Roy recusa uma oportunidade de vender a fazenda para um indivíduo desconhecido por 15% a mais do que eles pagaram por ela, sem informar Jace. Depois de ouvir um estrondo lá em cima, Roy verifica e, para sua surpresa, Jace não está em lugar nenhum, pois ela saiu de bicicleta. Mais adiante na estrada, ela se encontra com Bob, que está dirigindo uma caminhonete. Eles vão juntos para a cidade no veículo e conversam sobre como ela acredita que os Rollins não saíram da casa, mas foram mortos nela. Jace então conta a Bob sobre um acidente de carro que teve em Chicago, que resultou na hospitalização de seu irmão Ben, e com isso ele não tem sido capaz de falar desde então. A terapia de Ben exacerbou as dificuldades financeiras da família, mas não deu resultados positivos. De volta a casa,
Denise está conversando com Ben. De repente, Ben aponta diretamente para o celeiro. Denise fica curiosa e pergunta a Ben para o que ele está apontando, e eventualmente pergunta o que ele vê. Ben tenta explicar fazendo uma careta, deixando Denise intrigada com o que seu filho pode estar vendo. Enquanto isso, os corvos retornam em grandes grupos e atacam John enquanto ele trabalha nos campos de girassóis. Os corvos eventualmente o bicam quase até a morte, mas felizmente ele sobrevive. Em casa, Denise está colocando Ben na cama quando ouve um som de estalo. Ela se vira e vê uma figura feminina horrível e pálida aparecer em forma humana da mancha na parede, deixando-a aterrorizada. Na cidade, Jace e Bob vão até uma loja local para olhar os recortes de jornais antigos. Jace descobre um retrato de família dos Rollins. Para sua surpresa, ela vê John na fotografia e conclui que ele deve ter algo a ver com a família Rollins. De volta à fazenda, John reflete sobre sua safra pobre. Ele então se lembra de si mesmo superado por seu dilema, enquanto Denise se prepara para sair da casa junto com Ben. John se dirige à casa, e Denise traz à memória de John sua esposa e filhos, que queriam abandoná-lo num momento parecido. John então delira, achando que Denise é Mary, sua esposa. Denise, com Ben, se esconde no porão para se afastar do louco. Jace e Bob voltam da cidade e procuram por Denise e Ben. Eles então tomam um susto quando uma das portas se fecha violentamente em sua frente. De repente, ações sobrenaturais começam a acontecer, fazendo-os correr pela casa. No entanto, enquanto corre, Bob é derrubado por John. Eventualmente, Jace desce para o porão e encontra Denise e Ben se escondendo lá. John consegue quebrar a porta com o garfo de feno e continua a persegui-los. Depois de um tempo, Roy retorna para casa e vai até o porão. Ele encontra Jace, mas John o golpeia nas costas com o garfo de feno. Jace luta contra John com uma pá de carvão. No entanto, John é muito mais forte do que ela. Logo, Denise sai do esconderijo e tenta atacar John, mas John consegue atingi-la primeiro. John ataca Jace novamente e está prestes a matá-la com o garfo de feno. Enquanto isso, o chão começa a inundar novamente com lama pegajosa escura. Jace evita o ataque mortal e, em seguida, chuta John para a lama escura e pegajosa. 3 figuras pálidas emergem da lama, agarrando John, parecidas com Mary, o filho e a filha da família Rollins. Os 3 espíritos atormentados arrastam John para dentro da lama pegajosa escura, tentando afogá-lo e matá-lo. É revelado que John, o pai da família Rollins, é quem na verdade matou brutalmente toda a sua família na mesma casa anos atrás. Por isso, a casa é posteriormente assombrada pelos seus fantasmas, que estão vagando na casa como mensageiros espirituais, tentando desabafar sua raiva e avisar a nova família que se mudou sobre a tragédia do passado. No entanto, de repente, John emerge da lama e agarra o pé de Jace. Felizmente, Roy e Denise conseguem ajudar Jace. Depois, a polícia e os paramédicos